As grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei Perfeita. nem se elas têm, mas perfeita. perfeita. O que a gente sabe que é uma mentira. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. É o maior porque castigo. se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou afim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então, o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem. Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se não me engano, não é isso, Lene? É isso. Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando, se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em assim, sentido de fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não Entendi. tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que não agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Se tem essa intenção. A pessoa gosta de jogar videogame, nunca aqui na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar pra nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo. Qual é o sentido da vida dele? Que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que é tão prazeroso compartilhar as coisas? E eu falo por mim, assim, não tem o mesmo significado eu viajar sozinho e viajar com quem eu gosto e falar, olha o que eu tá vendo. Por que as pessoas compartilham fotos no Instagram se não para as outras pessoas que, mesmo distantes, vejam, que legal que você foi lá, que bom que você tá fazendo isso. Por que o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de viver junto? E por que a gente entende agora que fez tão mal a pandemia, onde a gente era impedido de compartilhar as coisas? Você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA, Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. O que é empatia? Se não fosse necessário, a gente não teria empatia. Não viria esse gene da empatia pra gente. Claro. A gente teria uma indiferença ao outro indivíduo. Com certeza. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está numa pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também, não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos, eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso. Né? Porque a gente só se faz
na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, Vilela, eu entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Você se colocou no meu lugar. Não, eu estou me reafirmando. Eu sou diferente dele. Por isso, por isso, por isso. Então, assim, e a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixa de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Isso é muito Porque, triste. Porque assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo, vale a pena estar aqui. Né? Hoje em dia, não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. Eu acho a ostentação uma das coisas mais... Mas tem uma explicação para isso? Tem. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa. Né? Você está sendo... Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Nome de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Mas perfeita. Perfeita, porque a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa, e isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim, não vou lembrar da frase, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? Freud. A massa nunca teve interessada. É o mito da caverna, do Platão. Exatamente. A massa nunca teve interessada, na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. É que nessa história do Platão, né? Que as pessoas estavam acorrentadas e elas viam a sombra. A sombra do que acontecia lá fora. Por acaso, um cara consegue sair da corrente, vai lá fora, vê que o mundo não era só aquelas sombras que é colorido, que tem 3D, né? Que tem tridimensionalidade e tal. Volta, fala pros caras, os caras não acreditam e matam ele porque ele era uma ameaça ao que eles a vida inteira acreditaram. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.